oitavo ano. Tudo bem com vocês? É uma alegria estar com vocês mais uma vez, ok? Que tenhamos uma boa aula e que vocês todos tenham um bom dia. Vamos acompanhar no livro? Nós estamos estudando sobre aquela que foi a maior revolução de todos os tempos, né? A Revolução Francesa, tá bom? Na primeira parte da história, nós vimos como foi que começou essa revolução. Conhecemos os problemas que a França enfrentava e conhecemos também a sociedade, como ela era dividida, certo? E vimos também que a população não estava satisfeita com a forma, né, do rei Luís XVI governar, certo? Então, quando a burguesia ela não foram aceitas as suas propostas, então esses burgueses se separaram para uma outra sala e disseram que iriam ficar ali até uma Assembleia Constituinte ficar pronta, certo? E aí, nesse período, a população já estava na rua e todos marcharam para a Bastilha, derrubaram a Bastilha, libertaram os presos e se armaram, porque dentro da Bastilha tinha bastante armas, ok? Era o arsenal do rei absolutista. Muito bem, hoje a gente vai caminhar um pouquinho mais nessa história, página 115. Na página 115 nos lembra que um mês após a queda da Bastilha, ficou pronta a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Que coisa legal, não é mesmo? Essa declaração, nela, eram exaltados os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, tá certo? Quase um ano depois, ficou pronta uma Constituição para o clero. O que dizia nessa Constituição? Que a partir daquele momento, a Igreja Católica, ela estaria submissa ao Estado, tá bom? E aí, era uma forma de ela diminuir o seu poder, né? O seu poder que ela tinha desde a Idade Média, tá bom? Então, agora, ela deveria baixar um pouco o seu predomínio, tá bom? E aqui embaixo nós vemos, na página 115, que em 1791, a França ganhou a sua primeira Constituição, tá? E aí, você lembra do rei, não é mesmo? O rei Luís XVI, ele foi convidado a continuar sendo rei, tá certo? Só que agora, o poder da Inglaterra era uma monarquia constitucional. Isso quer dizer que ele continuaria sendo rei, mas ele teria que obedecer à Constituição. Isso não agradou Luís XVI. Por quê? Vamos ver aqui atrás. Tá? Aqui na 116 você vê uma parte da Constituição francesa e que aqui na 117 você vê o seguinte, que o rei, ele não procurou apoiar a Constituição francesa, ele não procurou apoiar, pelo contrário, ele pediu apoio de países absolutistas que eram ligados a ele, principalmente a Áustria e a Prússia, certo? E por incrível que pareça, ele, a cada dia que passava, mais ele procurava fazer tudo ao contrário, tá bom? E as pessoas percebiam, os líderes percebiam que o rei Luís XVI, ele não estava, né, feliz em obedecer à Constituição, tá bom? E aí, pela Constituição, ele teve também seus poderes limitados. Ele não poderia mais fazer leis, ele podia opinar, mas fazer leis ele não poderia mais. Ele não poderia aumentar impostos, né? Então, muita coisa mudou para o rei. E uma outra coisa interessante, a nobreza, ela perdeu seus privilégios feudais, tá bom? Pela Constituição, todas as pessoas na França eram iguais, não existiam mais pessoas ricas, mais do que outras, ou seja, nobres, né? Nobres que se tornasse assim uma divisão tão grande entre as pessoas de outras classes. Então, os direitos feudais, eles foram abolidos. E aqueles ricos que não aceitaram essa nova forma de governar a França, eles fugiram, muitos deles fugiram e muitos também foram mortos,
tá certo? Foram mortos e ficou conhecido como Massacre da Nobreza, por eles não terem aceitado aquilo que dizia a Constituição francesa, tá certo? E aí tem o seguinte, que o rei, ele percebe que a Prússia poderia ajudá-lo a fugir, e ele então tenta fugir com toda a sua família, só que ele é pego, né? E eles todos voltam para Paris, tá bom? E aí eles ficam presos. Dessa vez o rei foi tido como inimigo da nação, inimigo da pátria, porque ele tinha tentado fugir. Então o que ele ia fazer? Ele ia fugir e ele ia fazer o possível para restaurar o absolutismo na França, tá bom? Agora vamos para a página 118. Depois que o rei foi preso, a França passou a ser governada pela burguesia. Só que você lembra que tinha alta burguesia, média burguesia e baixa burguesia. E agora não era mais uma Assembleia dos Estados Gerais, agora era uma convenção. E a convenção está aqui, gente, na página 118, tá? É aqui dentro desse prédio que ocorreriam as reuniões parlamentares, né? As reuniões das pessoas que lideravam a França. Bom, vamos ver como que estavam dispostos as pessoas aqui. Existiam 3 grupos de pessoas, 4 melhor dizendo. Os girondinos, que era a alta burguesia, eles se sentavam, certo? No lado direito dessa sala. Abaixo deles vinham a planície, que era a média burguesia, que se sentavam ao meio. E do lado esquerdo se sentavam os jacobinos e também os montanheses, que faziam parte do mesmo grupo, terceira burguesia, ou seja, baixa burguesia, tá bom? E aí o que aconteceu, gente? Os girondinos, eles começaram a governar a França, mas em um momento que a história não consegue descrever ali, eles fraquejaram, né? E aí o que aconteceu? Os jacobinos, que eram da terceira burguesia, da burguesia baixa, eles assumiram o poder da França, tá certo? E sabe o que aconteceu quando os jacobinos começaram a governar? Olha o que diz na página 119. Eles conduziram a Revolução Francesa para um outro lado, tá bom? Eles implantaram na França um verdadeiro período do terror. O que aconteceu nesse período do terror? Milhares de pessoas eram acusadas, certo? Todos os dias centenas de pessoas eram guilhotinadas sem julgamento prévio. Apenas se elas fossem, né, digamos assim, tidas como inimigas da revolução, essas pessoas morreriam. Os líderes mais importantes do período do terror estão aqui, olha só: Robespierre, Marat e Danton. Eles eram jacobinos ferrenhos. Por ordem deles, centenas e centenas de pessoas foram mortas na guilhotina. Mas eles não pararam por aí. Eles criaram um comitê de salvação pública. Detinham poderes supremos, ou seja, eles controlavam as forças militares e eles podiam tomar decisões de execuções a seu bel prazer, quando eles entendessem, quando eles quisessem, tá certo? E foi um tribunal revolucionário muito organizado que promovia julgamento sem amplo direito de defesa. Vocês perceberam? Olha o que diz aqui na página 119. Aproximadamente 300 mil pessoas foram presas durante essa fase de radicalização, fora as milhares que foram mortas, tá? Agora aconteceu o seguinte: já um pouco mais adiante, quando eles já tinham matado muitas pessoas, eles começaram a desconfiar deles mesmos, tá certo? E aí eles começaram a matar os seus amigos. Assim, olha o que fala, bem aqui nessa parte cinza, diz que, olha, Danton, né, Robespierre e Danton foram guilhotinados, que eram líderes da Revolução. O segundo, no caso Danton, foi guilhotinado por ordem do primeiro, tá? Então eles começaram a se matar uns aos outros, né? Discordar e se matar uns aos outros. E aí então a França, ela ficou fragilizada. Nesse momento, os girondinos e a planície, eles dão um golpe de Estado, certo? Eles dão um golpe de Estado e eles começam então, eles conseguem então retomar o poder da França, tá certo?
Então, o período do terror foi um período negro, muito escuro que a França passou, tá bom? Uma coisa que eu esqueci de dizer para vocês, que pela Constituição Francesa, o protestantismo ficou sendo respeitado na França, porque até então ele era só tolerado, e ainda havia mortes, né, de pessoas tidas como hereges ainda, na fogueira e tudo mais, só que a partir desse momento, o protestantismo ele passou a ser respeitado, tá? Porque a igreja ela baixou um pouco o seu poder, ok? Era isso que eu queria trazer para vocês, espero que vocês tenham gostado. Em uma outra aula nós vamos continuar essa história, porque ela ainda não parou. Muitas emoções ainda vêm por aí, tá certo? Até lá, tchau!